O que fazer quando ocorrer um pagamento em duplicidade da guia do FGTS Digital? Nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco sobre pagamento em duplicidade no FGTS Digital e também para compartilhar um caso prático aqui com vocês. Vocês já sabem o que fazer quando acontecer um pagamento em duplicidade através da guia do FGTS Digital? Se não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes já verifica a tua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já deixa o seu like. Chegou aqui para mim um caso prático de uma participante aqui do nosso grupo colaborativos, onde ela efetuou o pagamento em duplicidade de uma guia do FGTS Digital. Nesse caso específico aqui, foi incluído o valor do mês anterior na guia rescisória e a empresa acabou pagando a guia mensal porque eles já tinham gerado a guia mensal também. Foi informado ali, aconteceu aquela confusão, vocês sabem aí que sempre acontece, né? Foi informado que o débito seria incluído na guia rescisória, que não era para ela pagar aquela guia que tinha sido emitida. Enfim, houve o pagamento em duplicidade. E agora, quando acontecer isso, o que fazer? Para esses casos específicos, de acordo com as orientações que estão lá no Perguntas Frequentes, o sistema ele já vai identificar que esse pagamento aconteceu em duplicidade e não vai fazer o depósito na conta do empregado. E o caso prático aqui prova isso, que realmente não foi depositado. E esse valor que foi pago a maior, ele vai lá para a conta virtual do empregador no FGTS Digital, que é uma funcionalidade que ainda está em desenvolvimento. Duas ferramentas importantes estão em desenvolvimento que nós vamos utilizar bastante no futuro, que é o módulo de estorno e a conta virtual do empregador. O módulo de estorno você vai utilizar para essas hipóteses onde a empresa tem crédito, de repente teve um pagamento a maior, ou você, por exemplo, mudou alguma das chaves do FGTS, você enviou o empregado numa lotação, ele não era, você retificou, enviou numa outra lotação, aí aquele valor que foi pago o sistema não reconhece, eles viram crédito para você e você tem que pagar a guia novamente. Nesse caso específico, se já foi depositado, você vai ter que solicitar o estorno. Pagamentos a maior também você vai ter que solicitar o estorno, tudo isso lá no módulo de estorno, tá? E também, por exemplo, no caso de que você fez um desligamento e aí a empresa desistiu, não era um desligamento, aí você teve que cancelar e já estava tudo pago. Aí também você vai ter que solicitar o estorno, tá bom? Também para que o estorno aconteça com sucesso, o empregado ele não tem que sacar o depósito que está na conta dele, aqui nesse caso de desligamento em específicos. O módulo de estorno, nesse primeiro momento, ele só está disponível para você solicitar bloqueio. E as demais orientações vocês vão encontrar lá no manual. Eu estou aqui para falar sobre pagamento em duplicidade. No caso aqui, o sistema ele já reconhece que teve um pagamento em duplicidade e ele não envia esse depósito ali para a conta do empregado. Não vai para a conta do empregado, fica na conta virtual do empregador. Eu quero compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês onde é que está essa informação. Lá no Perguntas Frequentes, ele vai ter ali, ó, o que é a conta virtual do empregador, CVE. Os valores recolhidos que não forem individualizados nas contas dos trabalhadores serão acrescidos ao saldo da conta virtual do empregador. O saldo dessa conta poderá ser utilizado em uma nova rotina de processamento e creditado de modo individualizado nas contas vinculadas aos trabalhadores. Na hipótese de existir também saldo decorrente de pagamentos indevidos, pagamento de FGTS maior, por exemplo, o empregador poderá requerer a devolução deste valor para a sua conta bancária ou utilizar o saldo para pagamento de outras guias mensais ou rescisórias. Cada empregador terá uma conta virtual para apropriar eventuais créditos que ele venha receber junto ao FGTS Digital. Os créditos da CVE podem ter origem de pagamentos em duplicidade ou pedido de estorno de pagamentos efetuados anteriormente. O saldo existente na CVE poderá ser utilizado pelo empregador para pagamento e compensação e outros débitos do FGTS. Na ausência de débitos, o empregador poderá solicitar a restituição dos valores com crédito na sua conta bancária. Aqui na pergunta 7.4, ele vai dizer o seguinte, ó, quais os fatores que fazem surgir créditos a serem disponibilizados na conta virtual do empregador, que possibilita seu uso para quitação de débitos em outras guias do FGTS Digital. Em algumas situações, o FGTS Digital identifica automaticamente o eventual pagamento em duplicidade e o pagamento sequer chega a ser integralizado na conta vinculada do trabalhador, que é o caso que eu tenho aqui, nem chegou a ser depositado na conta do empregado. Nesse caso, o sistema já encaminha os valores para o crédito na CVE, sem que o usuário precise fazer qualquer solicitação. Em outros casos, o usuário efetua o pagamento de determinado valor a maior do que o devido e esse valor vai ser internalizado na conta vinculada do empregado.
Nesse caso, a solicitação com sucesso do estorno, então se o empregado fez um pagamento maior, depois retificou, reduziu a base, mas esse valor já está vinculado à conta do empregado, ele vai ter que fazer a solicitação de estorno, que aí, se for concluída com sucesso, possibilita que seja feita uma transferência, quando possível, dessa diferença da conta vinculada do trabalhador para a conta virtual do empregador. Ou seja, você solicitou o estorno e foi concluído com sucesso, esse valor volta para essa conta da empresa, tá bom? Aqui no manual, pessoal, vocês vão ver que tem um bloco ali que fala sobre estorno, se vocês tiverem mais interesse de olhar sobre esse módulo. Como eu falei nesse primeiro momento, é um módulo que está em desenvolvimento, não tem todas as funções disponíveis ali para vocês, certo? E a conta virtual do empregador também, se você for olhar aqui no manual, você vai ver que ela está em desenvolvimento, não tem orientação aqui quanto a isso no manual. Como eu falei, eu tenho um caso prático aqui para vocês, quero compartilhar. Aqui no portal do FGTS Digital, lá em consultas de guias, a gente vai visualizar que tem um pagamento em duplicidade, tá? Então, vamos fazer a análise aqui passo a passo. Vou lá em consultas de guias. Eu sei que foi mês 4 e mês 5, então eu vou aplicar o filtro aqui. Lá no mês 4, na guia mensal, bom, primeiro vamos olhar aqui a guia mista. Então, na guia mista, como vocês podem ver, foi feito o pagamento para esse empregado que foi desligado. Então, uma guia mista, ela levou o mês da rescisão e o mês anterior, mês 4 e mês 5. O mês 4 é que foi pago em duplicidade. Então, a gente vê aqui que tem o pagamento do mês 4 na guia mista, tá? Aí nós vamos lá na guia mensal agora e vamos ver que na guia mensal o empregado consta lá também como feito o pagamento e é basicamente o mesmo valor. Então, no mês 4 é o mês que foi pago em duplicidade. Vou fechar aqui agora, vou lá em consultas de vínculo, consultas do empregador, consultas de vínculo, vou pesquisar aqui, ela está em desligado. Eu vou pesquisar o empregado, vou em visualizar, e aqui na parte inferior ele já aparece aqui, ó, mês 4, com o valor que era devido e o valor arrecadado, que é o valor superior, o dobro no caso. E aqui ele já me dá a informação de que o valor foi enviado para a conta virtual do empregador, o valor que foi pago em duplicidade. Então o próprio sistema ele já reconheceu esse pagamento em duplicidade, nesse caso aqui não precisa fazer nada, tá bom? É só realmente aguardar que essa função da conta seja liberada. Inclusive, a gente voltando aqui e indo lá no módulo de estorno, vocês vão ver que não tem ali a opção para eu solicitar o estorno, tá? Então eu vou aqui em solicitar estorno, vou em pesquisar. Tem um caso aqui, mas não é desse pagamento em duplicidade que está aparecendo aqui, certo? Então, para essa situação específica não foi necessário eu solicitar o bloqueio daquele valor, ok? Se eu for aqui em consulta de estorno também não tem nada, porque não foi feito nenhum pedido. E se eu for aqui no Conectividade Social e consultar o status do trabalhador, vocês vão ver que não foi depositado esse valor que foi pago em duplicidade na conta do empregado, tá? Deixa eu só fazer a consulta aqui. Continuar. Aqui no mês de abril, então, só tem um valor depositado, não tem um valor depositado em duplicidade aqui. É só para a gente certificar realmente, tá? Então, resumindo, pessoal, para a gente finalizar, nesse caso que foi feito o pagamento em duplicidade, o sistema ele já reconheceu esse pagamento em duplicidade, não fez o depósito na conta do empregado, esse que é o empregado, inclusive, já foi desligado, e ele já automaticamente levou esses valores para a conta virtual do empregador. Professor, onde é que eu consulto essa conta? Ainda não está disponível ainda aqui no portal para a gente poder consultar. É uma função que ainda está em desenvolvimento. Mais para frente você vai poder solicitar esse valor para pedir restituição para a conta da empresa ou para fazer compensações e outros débitos estiverem abertos, tá? Então foi isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau.